11 horas e 35 minutos. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Hoje é terça-feira, 27 de agosto. Veja agora comigo os destaques da edição de hoje. A polícia investiga o que motivou um incêndio criminoso a um ônibus que deixou 14 pessoas feridas em Canoas. Foi no bairro Matias Velho, na noite passada. O cobrador, que estava quase se aposentando, está internado em estado grave. Investigadas as causas do acidente dentro de um parque de diversões em Nova Roma do Sul, na Serra, 2 pessoas ficaram feridas nesse brinquedo. E aí a imagem, o flagrante do momento da queda desse brinquedo, quando algo se rompe e as 2 jovens primas vão direto ao encontro do chão. Em seguida, outros detalhes. 7 quilos de cocaína foram apreendidos numa mala no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Uma jovem de 23 anos foi presa com a droga. 1 ano depois da morte do folclorista Paixão Cortes, o símbolo do gaúcho, inspirado no tradicionalismo, será restaurado. Muita gente quer que a estátua do laçador mude de lugar. Será? E você que acha? Comente no Twitter, @André_Har. E para abrir o apetite, a gente mostra uma das atrações mais procuradas da Expo Inter, o pavilhão da agricultura familiar. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 36 minutos, começamos falando da Expo Inter 2019, o espaço da agricultura familiar. Comercializou neste final de semana 50% a mais do que no mesmo período do ano passado. Mais de 300 agroindústrias de vários estados do país participam da feira. A repórter Luciane Coleman esteve por lá e provou algumas delícias, né, Lu? O espaço está cada vez maior. Este ano são 316 estandes com agroindústrias de todo o Rio Grande do Sul e também de outros estados. Os produtos coloniais fazem sempre o maior sucesso. A parte boa aqui no pavilhão da agricultura familiar é que a gente pode provar antes de comprar os produtos. Aqui, ó, por exemplo, tem um queijo colonial. Qual a diferença desse aqui? Esse queijo é colonial com tempero, é de manjericão aí. Esse. Manjericão. Vou provar. Maravilhoso, viu? Aqui, por exemplo, já tem os salames coloniais, tem o normal e tem o magro. Isso, o salame milano magro, que é só do lombinho do porco. Ou seja, é um salame light. Vamos ver se é bom. Combinação perfeita, queijo e salame. A cada edição, a feira traz novidades, como estes molhos e antepastos naturais sem conservantes. Uma vitrine do produto, assim, para expor, contar como é feito, ter o contato com o consumidor direto e com muitos lojistas também. É uma oportunidade de conhecer e experimentar alimentos diferenciados produzidos pelo homem do campo. Como a gente faz em menos quantidade, né, é agricultura familiar, tu consegue ter uma qualidade melhor no produto, né? Difícil é sair daqui de mãos vazias. Comprei umas coisinhas já. É muito bom passear no parque aqui, é muito bom na Expo Inter, a gente sempre vem, todo ano a gente vem. Levar umas guloseimas para casa. E muita gente mandou fotos, né, pra gente pelo Facebook lá na Expo Inter. E em seguida nós vamos mostrar aqui no SBT Rio Grande. E a gente convida você para participar na nossa página facebook.com/SBTRS Oficial. E você vai ver daqui a pouco todas as informações sobre um incêndio criminoso num ônibus em Canoas. Foi na noite de ontem, 14 pessoas ficaram feridas. A polícia ainda investiga o que motivou esse crime. Não saia daí. O SBT Rio Grande volta em instantes, é rapidinho. Até já. 11 horas e 43 minutos agora, 22 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Preste atenção, porque eu tenho um recado para você da Sorri Fácil. Olá, eu sou o Dr. Alexander Jardini e vim falar com você que sonha com o sorriso das estrelas. Você quer fazer uma selfie perfeita, com os dentes branquinhos, no formato que sempre quis, mas não sabe como? Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Na Sorri Fácil é muito mais simples fazer lentes de contato e facetas dentárias. Na Sorri Fácil você faz todos os procedimentos em um só lugar. Aparelhos dentários, próteses, cirurgias, clareamento para deixar seus dentes mais brancos, tratamentos estéticos como botox, harmonização facial, preenchimento e a bichectomia.
E ainda, você faz o seu implante dentário com a mais alta tecnologia do mundo e logo, logo, você já está com um sorriso novo. Agende já a sua avaliação na Sorri Fácil. Ligue 0800 631 30 ou acesse www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Agora são 11 horas e 45 minutos, 22 graus é a temperatura desse momento. Você vai ver daqui a pouco um incêndio criminoso num ônibus na Matias Velha, em Canoas. Foi ontem à noite, 14 pessoas ficaram feridas. Uma delas, um senhor, cobrador do ônibus, está em estado grave. Em seguida a gente vai mostrar o pânico dos passageiros, os detalhes de como aconteceu. E ainda que não tinha vento forte, porque senão teria levado as chamas que estavam muito fortes para cima de diversas lojas. Repito, para quem está ligando agora, foi um incêndio que aconteceu ontem à noite, um incêndio criminoso em Canoas. Os homens chegaram, estavam encapuzados, colocaram fogo dentro do ônibus. Era um desespero, só as pessoas correndo para tudo que era lado. Inclusive teve gente que se machucou na janela porque estava desesperada devido à fumaça intensa, muito forte. Pessoas que se cortaram na hora de pular, desesperadas com aquele fogo todo. Repetimos, 14 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, que é o cobrador que já estava se aposentando, estava pronto para parar com a atividade e acontece isso. A polícia ainda não sabe nem porquê, nem quem foram as pessoas e por isso está pedindo a ajuda da comunidade para que se descubra o que aconteceu, que foi na noite de ontem, perto da meia-noite, na Matias Velho, em Canoas. Desespero total dentro desse ônibus que ficou destruído. Em seguida a gente traz outros detalhes e outras informações. Agora eu quero a sua atenção, porque ontem nós pedimos que vocês mandassem fotos lá na Expo Inter. E muita gente está mandando na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Olha só que bonito aqui, ó. Fico contando os meses para a chegada da Expo Inter. Aliás, muita gente, né? Gosta muito da Expo Inter. Essa é a Andrea Kobilinski. Adoro, frequento desde os 9 anos de idade. Está ela na frente desse que é o símbolo, né, da Expo Inter. São essas três, a gente chama essas grandes estruturas, são bolas, que dentro muita gente, mas o que tem por aí? Também acontecem atividades como feiras dentro dessas três grandes bolas, que me parece que é um material aquele feito de fibra de vidro. São enormes, é o símbolo da nossa Expo Inter. Temos mais uma foto aí? Mais a participação? Em seguidinha, daqui a pouco a gente vai mostrar mais então a participação dos nossos telespectadores e internautas lá na Expo Inter. Desde já agradecemos a participação de todos, 11h47. Agora, você está pensando em abrir um negócio? Então preste atenção no recado do Sebrae com o colega Felipe Vieira. Confere aí. Sebrae RS e Petrobras lançaram um edital de 10 milhões de reais para incentivo a empresas de todo o Brasil em diferentes segmentos. Para falar sobre isso, conosco, Patrícia Bosley, técnica da área de inovação do Sebrae Rio Grande do Sul. Patrícia, que edital é esse? Como funciona? Bom, o edital, então, é uma parceria entre Sebrae e Petrobras, né? Vai disponibilizar, então, até 10 milhões de reais para até 10 projetos nível nacional, projetos entre valor de 500 mil e R$1,5 milhão de reais. Quem pode se habilitar? Startups e pequenas e microempresas. O que vocês imaginam que deve surgir de projetos para uma captação entre 500 mil reais até R$1,5 milhão de reais? Bom, o edital está prevendo, então, em 6 áreas temáticas, né, os projetos. Entre essas áreas, então, energias novas, nanotecnologia, corrosão, catalisadores, tecnologias digitais. Então, os projetos podem ser contemplados nessas áreas. As inscrições vão até quando? Até dia 22 de setembro. Todas as informações no site? Isso. Todas as informações no site do Sebrae. Lá vai ter o edital com as demais informações, detalhamento dos projetos. Obrigado, sucesso. Obrigada a vocês. E hoje a previsão do tempo vai ser lá do lado de fora com a colega Bruna Osterman mostrando o belo dia de sol que acontece já num outro clima. A temperatura já parece de verão, né? Aquele frio que a gente tinha nesse horário até ontem, pelo visto foi embora. Bruna Osterman, bom dia, que está num dos símbolos de Porto Alegre, recém-inaugurado e recém-pichado também, né, Bruno?
Exatamente. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal de casa. Dia lindo em Porto Alegre, céu azul. Aquele pessoal que tá na rua desde cedo tá vivendo o efeito cebola, né? Porque cedo ainda tava um certo ventinho, mas agora tá mais quente, tá mais calor. A gente vê aqui o pessoal, ó, tem gente de vestido, de regata, mas também já vi recém passar aqui uma senhorinha de touca. Então, realmente é aquela coisa que na sombra não tá tão quente assim. Só por isso que não parece bem verão, né, André? E essa previsão, aliás, é de que continue quente, aliás, principalmente nos próximos dias. Mas hoje, falando de terça-feira, o local mais quente do Rio Grande do Sul deve ser a região central do estado, em Santa Maria. Vai fazer a máxima de 29 graus. E em Caxias, até na Serra Gaúcha, teremos aí uma temperatura mais alta, né? Considerando que estamos em pleno inverno, 22 graus em Caxias do Sul. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em torno dos 24 graus, ou seja, bem amena. Mas quarta e quinta-feira, sim, é que deve fazer bastante calor, com máximas em torno dos 30 graus. E aí, lá na sexta, André, vai começar a ficar abafado, vai ter mais nuvens no céu, já prevendo para o sábado, que é o final de semana, quando a gente gosta que tenha sol para ir para a praça, para vir aqui para o monumento, para o Largo dos Açorianos, vai chover sábado e aí vai novamente derrubar as temperaturas. Agora, André, como você bem disse, eu tô aqui no Largo dos Açorianos, né? Esse ponto turístico de Porto Alegre que foi recém-revitalizado. Tá muito bonito, mas não durou nem uma semana. Aliás, foram 4 dias até os vândalos resolverem pichar esse lugar. O Largo dos Açorianos foi alvo de pichadores ontem e o secretário de Serviços Urbanos aqui de Porto Alegre fez um desabafo bem revoltado nas redes sociais, chamou os pichadores de vagabundos, disse que a prefeitura vai estar vigilante para futuros ataques ao patrimônio e que torce para que os vândalos sejam presos se voltarem a pichar o local. Lembrando que a obra aqui no Largo dos Açorianos levou 3 anos para ficar pronta e custou a bagatela, entre aspas, de 5 milhões de reais. É bastante dinheiro e a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, né, André? Agora, é verdade, tem que cuidar sim. Falando em ponto turístico de Porto Alegre, antes de falar de ponto turístico, é importante a gente lembrar que hoje completa 1 ano da morte do Paixão Cortes, né? Um dos principais ícones do tradicionalismo gaúcho. E além de a gente fazer uma homenagem, essa data acabou trazendo à tona novamente uma polêmica que está tomando conta aqui de Porto Alegre, André. O laçador, ele vai ser retirado para ser restaurado, né? Vai ser retirado ali do sítio para restauração. E aí tem gente que quer que ele vá para outro lugar, tem gente que quer que ele fique. Enfim, vamos assistir a reportagem que a gente fez hoje para saber o que o filho do laçador também pensa a respeito dessa situação. Vamos ver. Foram 91 anos dedicados à tradição do Rio Grande do Sul. Em 27 de agosto de 2018, os gaúchos deram adeus a Paixão Cortes. O homem se foi, mas deixou um legado eterno e incalculável. Foi um grande ajudante, ele foi um grande líder da formação dessa identidade gaúcha. Hoje, ser gaúcho é um orgulho. Quando ele começou, era grossura. É impossível falar de Paixão Cortes sem lembrar dela, a estátua do laçador. O tradicionalista foi o modelo do escultor Antônio Caringe. A obra se tornou o símbolo oficial de Porto Alegre e deve passar por restauração em breve. Para isso, a estátua será retirada do local onde está há 12 anos. E assim surgiu a mais nova polêmica dos Pampas. Seria este o lugar ideal para um monumento de tamanha grandeza? A ideia de mudança veio do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado, o responsável pela reforma. Nós no Sinduscom que criamos, né? Não uma polêmica, mas ela se transformou numa polêmica, mas a gente chamou a atenção porque chamaram a atenção para nós de que o sítio, da forma que está, não é um lugar digno da importância daquele monumento. A decisão final é da Prefeitura, mas por enquanto não há qualquer tipo de discussão sobre o assunto no órgão. Quando foi transferida pela última vez, demorou cerca de 2 anos dentro da prefeitura, né? Porque é desde trânsito, infraestrutura, obras, viação, orçamento, construir uma nova praça ou não, meio ambiente, e a aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio, então é bem complexo. Entre os moradores, as opiniões estão divididas, mas o filho do laçador e admirador de Caringe já tem uma posição. A gente tem que tornar o laçador mais próximo. A gente está revitalizando a cidade, está aparecendo a Ponte de Pedra, vai revitalizar a Orla, o Cais. E eu acho que, isso é uma opinião pessoal,
poderia ter espaço para o laçador ficar mais próximos às pessoas. Pois é, polêmica. A restauração do laçador está em fase de captação de recursos. Quem tiver interesse em colaborar através da Lei de Incentivo à Cultura pode entrar em contato com o Sinduscom. E nós fizemos uma enquete no Instagram do SBT perguntando se o laçador deveria ficar ali onde está, perto do aeroporto, no sítio do laçador, ou deveria ser levado para outro local. Daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado. A gente vai ver agora algumas opiniões que nos chegaram aqui pelo Facebook. Olha, eu acho que deveria ficar ali mesmo. Fica ainda mais linda Porto Alegre. Eu amo essa cidade. A Lucinara Karpinski. Eu recebo aqui pelas minhas redes sociais do Eric Ribeiro. Bom dia, eu não sou gaúcho. Sou paulistano, mas acho que seria interessante mudar de lugar. Mas concordo com a mudança mais para movimentar o turista dentro da cidade, conhecendo outros pontos. Grande abraço. Eu, particularmente, eu tenho uma opinião, viu? Aqui tem mais uma. Acho melhor na entrada da cidade, no mesmo lugar. Lucas Munhoz, pelo Facebook. Teve alguém que perguntou, mas ia levar para onde? Eu acho que a Débora de Oliveira que perguntou, mas levar para onde? Em seguida a gente vai ouvir a Débora. Olha, se for para tirar dali, a minha sugestão é entre as pontes do Guaíba, fazer tipo uma estátua da Liberdade, já pensou? Hã? Quem sabe? Pois é. Então, assim, são várias opiniões chegando aqui. Eu tenho várias, não deve mudar. É a opinião da Jana Oliveira. Também, não tem que mudar, tem que ficar ali. Os governos do estado e da cidade devem manter o laçador na entrada da capital. Aqui também tem uma outra opinião, o Gilberto Júnior, dizendo deve ficar na entrada de Porto Alegre como antigamente. É que antes, ali do aeroporto, ele estava mais próximo ali onde tem agora, onde estão fazendo aquela interminável obra, né, que deve ficar pronta em breve. Aquela obra ali, ele ficava bem no início da Ceará, ali que ficava o laçador. Né? E aí ele foi levado então para o aeroporto. Então essa é a opinião desse telespectador dizendo que deve levar para aí. E a Laís Vazgen, Lair Vazgen, dizendo que não deve mudar. A enquete, nós fizemos uma enquete, o laçador deve ficar na entrada da capital ou mudar para uma área mais turística. 62% das pessoas que participaram devem ficar e 38% disseram que deve mudar. Então aqui, participe das nossas redes sociais, a gente sempre está recebendo @SBTRS Oficial pelo Instagram e também pelo Facebook. Débora de Oliveira, chegando. Oi, André. Vamos aliviar, acalmar um pouquinho a Débora, porque ela está nervosa hoje, tem Grêmio na Libertadores. Antes disso, vamos falar do laçador, um ano da morte do Paixão Cortes, e nos faz repensar sobre a estátua do laçador. O laçador, para ele não se preocupava onde estaria a obra, ele se preocupava era com o laço que não era o original, porque tinha sido roubado, mas incomodava sabendo que aquele laço não estava como deveria ser, de acordo com 14 voltas, enfim. Sabe que eu sou natural de Novo Hamburgo, né, André? Sim. E desde criança a gente via o laçador na televisão e eu queria vir para Porto Alegre para conhecer o laçador. Era um sonho, assim. Tanto que logo que eu vim para Porto Alegre, eu fui lá, tirei várias fotos, né? Eu acho que hoje ele não está na entrada de Porto Alegre, ele está na saída de Porto Alegre. Quem entra por Porto Alegre ali, o laçador está do outro lado, tem toda uma dificuldade de acesso, de fazer a volta, ele está ali para o aeroporto, né? Ele está na saída. Então, eu acho que ele merecia um lugar mais imponente, não ficar lá sozinho, abandonado. É até perigoso, às vezes, lá, quem vai lá tirar foto. Polêmicas à parte, vamos falar de Grêmio na Libertadores. Ou vence ou se despede da competição, né? Não tem mais chance, André, de errar, não tem chance de perder gols. Os gols hoje vão ser tão importantes. A gente está vendo a delegação chegando aí em São Paulo. O Grêmio joga hoje 9h30 da noite contra o Palmeiras. Renato tem todos os jogadores à disposição. Precisa da vitória, porque um empate da Palmeiras, tá? O empate é bom para o time do Felipão. Vitória do time do Felipão, o Grêmio se despede. Então, assim, o tricolor 1-0 lá, leva para os pênaltis. Porque foi 1-0 Palmeiras aqui, eu duvido que o Grêmio não consiga fazer 1-0 lá. Aí, se fizer 2 gols, aí sim, a vaga já é do Grêmio automaticamente. Não tem o estresse dos pênaltis. Não tem estresse. Mas hoje é aquele jogo que tu sabe, né? Que todo mundo fala com o homem lá de cima. Os tricolores, então, estão enchendo o homem de pedido, de promessa, de reza, entendeu? E até quem é, assim, amigo íntimo do cara, tá nessa. Esse senhor aí, é um padre gremista. Tá nervoso, tá tendo que rezar desde semana passada, entendeu?
Então, assim, ó, eu tô só pela oração, porque o nosso chefe Danilo é palmeirense e eu quero amanhã ele chorando, coleguinha. Amanhã veremos. Olha aí, ó. Te acalma, não é assim. Todo mundo no campinho acredita, Danilo. Não vem pra cá com teus agouro, tá bom? Calma. Beijo, tchau, Débora. Não é assim. Amanhã a gente vai saber. Agora são 11h59, 22 graus é a temperatura nesse momento. Atenção, 14 pessoas, ficaram feridas, uma delas em estado grave. Num incêndio criminoso em um ônibus, foi na noite de ontem em Canoas, no bairro Matias Velho. Os detalhes da reportagem a gente vai acompanhar agora. O incêndio provocou pânico entre as vítimas. Passageiros e funcionários não escaparam das chamas e da fumaça. Fogo no ônibus da Matias aqui, ó, incendiou. O pessoal tudo lá dentro, lá, ó. Todo mundo pulando, saindo, ó, tá explodindo o ônibus lá. Que loucura, meu. O fogo se alastrou pelo terminal de ônibus do bairro Matias Velho, em Canoas. Botaram fogo no bus, na parada aí, gurizada, ó. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e impediu que as chamas chegassem até as lojas do terminal. Mas as estruturas das paradas de ônibus ficaram destruídas. Fiquei também apavorada, nem sabia o que tinha acontecido. Acordei de manhã e vim trabalhar. É horrível, né? Isso aqui é um ponto bem complicado aqui. É bem complicado. É inseguro? É inseguro e à noite é muito inseguro isso aqui. De desespero e fico pensando, imagina na hora como poderia ter acontecido, alguém sair machucado, é bem preocupante, né? Hoje pela manhã, as máquinas da prefeitura foram usadas para a limpeza da área. A polícia militar chegou ao local no começo desta madrugada. Foi uma situação bem crítica, né? Muita gente correndo, a gente apavorada, ônibus pegando fogo. Nós fomos surpreendidos pela essa ação de colocar fogo em ônibus, até porque Canoas vive uma situação de tranquilidade. De acordo com a polícia militar, pelo menos 4 criminosos chegaram ao terminal em um carro branco. Eles usavam toucas e invadiram um dos ônibus que estava estacionado. Colocaram combustível pelo corredor e depois atearam fogo. As chamas se espalharam rápido demais. Houve correria entre os passageiros e em torno de 14 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas foi atendida no HPS de Canoas. O caso mais grave é do cobrador do ônibus. Os familiares de Osmar da Rosa, de 59 anos, disseram que ele corre risco de vida. Como ele inalou muita fumaça, a garganta dele, quando ele chegou aqui, estava prestes a fechar. E aí, então, eles fizeram um procedimento com urgência para entubar ele. Pode acontecer a morte, como ele pode sobreviver ainda. A Delegacia de Homicídios de Canoas investiga o ataque. Uma varredura atrás de câmeras de vigilância está sendo feita, mas a motivação do crime ainda não está definida. Poderia ser represália em razão da prisão de um parente de um determinado traficante. Foge à normalidade, não é do padrão de Canoas, há tempo que a gente não tinha isso aqui. E todas as linhas estão sendo apuradas para tentar elucidar o mais rápido possível o ocorrido. Muito bem, daqui, cadê o Marcelo Chemali? O Chemali conversou agora de manhã, esteve lá, conversou com as pessoas, o pânico, o desespero e principalmente com as famílias, Marcelo Chemali, que estão desesperadas. Pessoas que não têm nada a ver com nada, não tem nada a ver com o que motivou, se é que tem motivo, né? Uma atitude como essa, Marcelo. Trabalhadores, viu, André? Trabalhadores, boa tarde para ti, boa tarde para quem está nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande. Gente que voltava para casa, gente que ia para o trabalho naquele horário ali, perto das 11h30, 15 para meia-noite. Da noite de segunda-feira, cansados, né? Estafados aí de uma jornada intensa. E aí, esses pelo menos quatro bandidos encapuzados, ainda não se tem a confirmação de se eles estavam armados, André. O fato é que já chegaram no ônibus, espalhando esse combustível e atirando fogo. Não houve tempo de ordenar para que as pessoas saíssem do coletivo. O coletivo começou a incendiar e aí muitas pessoas saíram pela janela, foram quebrando vidros. E o que a gente sabe, conseguimos apurar junto ao hospital e a familiares, o motorista do ônibus e o cobrador são as vítimas mais graves dessa tragédia, desse ataque criminoso. Uma gestante também, né, se machucou, foi encaminhada ao HPS de Canoas e já está no hospital universitário. Ela felizmente está fora de risco,
né? Não corre risco de morte, mas esses dois, especialmente o cobrador e o motorista, são os mais feridos até agora. Muitas pessoas queimadas já tiveram alta, André. Foram atendidas e já tiveram alta. Até porque os dois, na responsabilidade de cuidar dos passageiros, da vida dos passageiros, devem também ter ficado dentro e ajudado. E por isso ficaram prejudicados, foram mais atingidos, porque as pessoas desesperadamente pulavam da janela e foi aí que muitas tiveram cortes nos braços, porque os vidros começaram a estourar, né, Marcelo? E o desespero das pessoas sair correndo. Sem dúvida, as imagens são impressionantes, André. As labaredas de fogo, as chamas altíssimas aí, muita intensidade de calor. Olha, realmente foi um pânico, um terror que essas pessoas viveram hoje lá em Canoas. E como disse o delegado Thiago Carrijo, foge do padrão criminoso de Canoas. Agora, já tivemos aqui em Porto Alegre, né, Beco dos Cafúncios, Zona Leste, Viamão, Alvorada, o tráfico de drogas por trás desses ataques criminosos. Não é o caso de Canoas, é a primeira vez que isso acontece na cidade, viu, André? Pois é, aí agora vamos fazer aqui algumas possibilidades. Qual é o objetivo, Marcelo? Tu que é um conhecedor desta área policial, qual é o objetivo de um grupo que faz esse tipo de ataque, o que não é comum em Canoas, como já dissemos? É chamar a atenção da polícia para um local enquanto que em outro eles estão fazendo alguma outra operação? Atingir pessoas que não têm nada a ver com nada? Mandar recado para quem? Qual é o poder? É retaliação? É para atingir a polícia? É para botar medo na população? Qual é o objetivo, Marcelo? Muitas vezes, André, ações que não têm muita lógica, viu? A lógica do tráfico... É terror mesmo. É terror mesmo. A lógica do tráfico é para que o negócio criminoso consiga prosperar, digamos assim, é manter a polícia longe. Ou seja, quanto menos ocorrências policiais, melhor para o tráfico de drogas. E quando se faz esse tipo de ação, é, às vezes, retaliação por uma ação de combate ao crime por parte da polícia. O histórico aqui em Porto Alegre, em cidades da região metropolitana, indica isso. Agora, em Canoas, chama atenção mesmo, porque lá as forças de segurança trabalham integradas. É Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, todos. O cercamento eletrônico de Canoas é padrão para todo o nosso estado. E, digamos assim, o combate ao crime lá é mais efetivo. Os índices estão em queda, realmente, de crimes mais graves, de homicídios, das próprias prisões do tráfico de drogas. Chama atenção, circulou esse boato, viu? A gente até, o delegado Carrijo citou isso, teria acontecido a prisão de um familiar de um traficante do bairro Matias Velho, mas isso não se confirmou oficialmente. Todas as possibilidades estão abertas e a polícia está na rua trabalhando. Pois é. Agora, a polícia... Reforço, não é comum acontecer esse tipo de ação em Canoas, fazia tempo que não acontecia. Agora, a pergunta que a gente faz, o que o seu João que está trabalhando, que estava quase que se aposentando, que eu estou me referindo ao cobrador, que não tem absolutamente nada a ver com isso. A família queria que ele se aposentasse, ele queria voltar para o interior, estava dentro do ônibus, foi atingido e a pessoa que está com um estado mais delicado, mais grave, por causa destas chamas todas. Agora, qual é o objetivo? A polícia vai ficar com medo por causa disso? É claro que não vai, né, Marcelo? Claro que Muito não. pelo contrário. Claro que não. Muito pelo contrário. Vai vir uma resposta. Claro que não. Uma resposta, e olha, à tarde, o delegado Thiago disse que já estão analisando câmeras, enfim, à tarde, muito provavelmente novidades, talvez aí a indicação de alguns suspeitos e a real motivação. A gente ficou muito sensibilizado ao conversar com os parentes do cobrador, do seu Osmar. 35 anos na mesma empresa. Estava prestes a se aposentar e o sonho era voltar para o interior, para perto da família. Tomara que ele consiga vencer essa batalha aí pela sobrevivência, né, André? Marcelo continua acompanhando e daqui a pouco a gente volta com outras informações, né, se elas surgirem, porque a polícia está investigando. Só antes da gente ir para o nosso giro de notícias contigo, Marcelo, dizendo que os ônibus já estão circulando normalmente na região, apenas a Vicasa mudou o lugar de embarque ali no terminal Matias Velho, que fica numa rua lateral pertinho do Transurb. Apenas uma orientação, os ônibus circulando normalmente lá em Canoas. Vamos ao giro de notícias. 7 quilos de cocaína apreendidos no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Quem é que trouxe? As pessoas não sabem, Marcelo, que existe um sistema extremamente rigoroso e as pessoas têm coragem
de carregar droga para dentro do aeroporto? Rigoroso e atento, viu, André? Olha o filtro que a Polícia Federal faz, as autoridades de segurança, realmente muito intenso. Agora, o que facilitou para a população, para os turistas do Rio Grande do Sul, há 10 anos, uma rota direta entre Porto Alegre e a Europa, também acabou colocando a capital gaúcha na rota do tráfico internacional de drogas. Essa droga aí, essa quantidade, estava com uma mulher de 23 anos, natural de Belo Horizonte. Segundo a Receita Federal, ela viajou para Portugal, daí a rota, Porto Alegre e Lisboa direto. Você morou lá em Portugal, sabe disso, né, André? Ficou facilitado para nós turistas, para nós cidadãos aqui do Rio Grande do Sul, mas para o tráfico de drogas também. Aumenta o desafio das autoridades. Segundo a Receita, ela viajou para Portugal com esse entorpecente, mas não foi admitida lá na Europa. Acabou, então, voltando para o Brasil, não conseguiu desembarcar com a droga e aqui em Porto Alegre foi selecionada para passar pelo reconhecimento de risco, que é essa ação aí preventiva chamada pelas autoridades. Um cão treinado, né, localizou a cocaína em uma mala, estava escondida aí. Marcelo? Esse caso aconteceu na segunda-feira, na noite passada, e evidentemente a passageira foi presa por tráfico internacional de drogas. Então, pessoal, porque ela chegou com essa droga lá. Chegou. E ela não foi aceita na imigração. Exatamente. E até então a droga não tinha sido encontrada. Segundo a informação da Receita Federal, desembarcou, né, no aeroporto de Lisboa, não foi aceita, teve que retornar. E eu vou te dizer uma coisa. Voltou pra cá, né, André? E eu vou te dizer, olha, para tu não ser aceito numa entrada na Europa, ela provavelmente não tinha praticamente documento nenhum. Porque é muito difícil uma pessoa lá em Portugal, ainda mais com a língua portuguesa, a comunicação é mais facilitada. Claro. Mas, por exemplo, na Espanha, lá eles são extremamente rigorosos. Em Portugal, ali na imigração, eles são muito acolhedores. Não que na Espanha não seja, mas é muito diferente, porque lá eles, né, com a facilidade da língua portuguesa, tudo fica mais fácil. Para não terem aceitado essa moça, já estavam desconfiando de algo. Porque provavelmente ela não tinha endereço para onde é que ela ia ficar, ela não soube se explicar e dali já mandaram de volta, muito bem que fizeram. Isso tudo é analisado, né, André? Agora todos os indícios apontam aí para aquela chamada mula do tráfico de drogas, né? Que está ali realmente só para transportar a droga e voltar a ganhar um percentual ali e alimentar toda essa indústria criminosa. É verdade. Vamos a outro assunto. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de meia tonelada de alimentos transportados de forma irregular. Isto foi no noroeste do estado. Olha, foi na tarde de ontem, BR-386, em Sarandi, André. Uma caminhonete com placas da capital aqui transportava alimentos sem comprovação de procedência nem refrigeração, encontrados aí 435 quilos de queijo e 92 quilos de salame. Os policiais realizaram a fiscalização de combate à criminalidade quando foram informados que o veículo tentou escapar usando estradas alternativas, André. E ali na entrada Sarandi, né, pertinho de Santa Catarina, a polícia sempre em cima e sempre trazendo, né, apreensões e a gente mostrando aqui. Outra informação, lá no norte, a Polícia Civil identificou um grupo que caçava animais silvestres. Mais de 50 armas foram apreendidas. Aonde que foi, Marcelo? Olha, foi em Erechim, viu, André? Todas essas armas longas de grosso calibre, usadas em caçadas, André. Grupo investigado pela polícia durante 8 meses. O detalhe, André, são empresários e até um dentista da região de Erechim e também Lagoa Vermelha. Todos de médio a grande porte aquisitivo, segundo a polícia. O grupo tinha licença para manejo de javalis na região, mas aí acabaram flagrados, se aproveitaram de tudo isso. Mas foram surpreendidos, está tudo aí apreendido pela polícia. Teve um ataque a uma lotérica, uma dupla foi presa, foi no centro de Espumoso, também no norte do estado, Marcelo. Pois é, roubo à lotérica na manhã, ontem pela manhã, André. Câmeras que a gente observa agora aí, vê que a dupla entra em momentos diferentes no local, estão com capacetes, né, para esconder o rosto. Depois de render funcionários e clientes, eles acabam na sequência escapando em uma motocicleta. A brigada militar foi acionada e conseguiu prender os dois bem pertinho dessa lotérica. Com eles, um revólver e munições, 11 celulares, muito provavelmente aí de vítimas, e uma touca ninja e R$3 mil em dinheiro. Eles foram presos em flagrante, encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da cidade de Espumoso. Obrigado, Marcelo. Aqui a informação não para, a apuração da informação também não. Os colegas trabalhando na redação, Marcelo vai entrar em contato também com Canoas. Em seguida pode trazer mais informações a respeito deste caso que aconteceu
aconteceu de 14 pessoas feridas no incêndio criminoso lá em Canoas, até já Marcelo Chamali. Aliás, o Marcelo a gente vai mostrar... Bom, daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse caso. 12:13 agora. Atenção sobre as jovens, aquelas que ficaram feridas num acidente que aconteceu no final de semana num brinquedo no Parque de Aventura da cidade de Nova Roma do Sul. Tá aí a imagem delas, olha só o momento que elas caem. Olha, foi horrível e poderia ter sido muito pior. Esse é o momento que elas estavam nesse brinquedo, que é o pêndulo, não se sabe ainda o que aconteceu, a perícia está sendo feita e elas vão direto, elas só não bateram diretamente no chão e eu acho que foi até a sorte delas. Elas bateram mais adiante no chão, então elas não pegaram, o impacto não foi tão grande. E o estado de saúde de uma das vítimas ainda é bastante grave. A jovem, ela teve fraturas nas pernas, fratura no fêmur, e ela estava junto com a prima, estavam se divertindo quando aconteceu esse acidente. A reportagem, nos detalhes, a gente mostra agora. O que era para ser uma tarde de diversão entre amigos se transformou em desespero e dor. Este vídeo mostra o momento em que duas primas estão no balanço, conhecido como pêndulo no abismo. De repente, a adrenalina dá lugar ao susto. O brinquedo teve problemas mecânicos e as jovens ficaram presas pelos cabos de segurança. Com o impacto da queda, Yaritza Bortolini Prais Tavares, de 18 anos, fraturou as duas pernas. Ela passou por uma cirurgia de emergência e segue internada em estado grave no Hospital São Carlos, em Farroupilha. A prima teve problemas na coluna e foi liberada após atendimento hospitalar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma perícia no equipamento está marcada para a próxima sexta-feira. E somente após o laudo, que deve ficar pronto dentro de 10 dias, é que será possível determinar o que causou o acidente. Tomaremos os procedimentos adequados após essa avaliação técnica. No primeiro momento, analisarmos outra hipótese, senão lesão corporal culposa. Em nota, a direção do parque lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando toda a assistência necessária aos envolvidos. Este é o primeiro acidente em 11 anos de funcionamento. Nossa, assustador, desesperador. Que bom que o parque está dando atenção e a função também, aconteceu lá dentro o acidente, mas eu conversei com uma pessoa próxima à família, disse que o parque está dando toda a assistência. Eu até comentei, será que não seria o caso de trazer essa jovem, né, para um hospital que tem uma condição, não que... uma condição mais especializada pela gravidade do que foi, talvez um HPS, não sei. Ela está lá em Farroupilha, muito bem atendida, mas eu mesmo questionei, será que ela não vai ser levada para algum outro hospital devido à gravidade dos ferimentos? As duas estavam se divertindo, muito alegres, foram passear lá no final de semana, que é um parque extremamente muito bonito, e surpreende ter acontecido esse acidente, mas só a perícia para dizer o que aconteceu. Se foi problema de manutenção, se foi um rompimento natural, enfim, não se sabe. É a perícia que vai apontar, mas o parque está dando todo o atendimento necessário para essa jovem que a gente deseja que ela se recupere o quanto antes. Agora em julho ela fez aniversário, está feliz da vida e a família toda aí muito ansiosa para que ela se recupere deste grave acidente. Estava ali com a prima no parque brincando. Nas redes sociais ela postou, fez um check-in às 10h37 da manhã, postou que estava lá em Nova Roma do Sul se divertindo nesse parque, que é um parque muito bonito mesmo. Infelizmente, este grave acidente que aconteceu, mas importante é isso, o parque está dando a assistência necessária e deve sim continuar mantendo o atendimento a esta jovem. 12:17 agora, e vai ser sepultada nesta tarde em Rolante, a idosa de 66 anos, morta a facadas dentro de casa. O principal suspeito é o marido dela, que foi encontrado ferido ao lado do corpo da mulher. Os detalhes na reportagem. Os vizinhos acordaram na madrugada com gritos de socorro. Terminei de olhar um filme, fui no banheiro e me deitei. Logo que eu me deitei, eu escutei a senhora gritando socorro e socorro. Eu chamei meu esposo, né? A gente ficou meio alerta, assim, daí logo cessou o barulho e hoje de manhã a gente viu a casa fechada, daí veio um vizinho, né? Um amigo da família abriu a casa com o filho deles e achou o corpo lá no banheiro. Norandi Ribeiro da Cruz, de 66 anos, estava com 2 facadas e já sem vida. Mário Martins da Cruz, de 69 anos, também tinha perfurações e foi encaminhado em estado grave ao hospital de Taquara. A faca do crime foi apreendida para análise. A participação de uma terceira pessoa foi descartada.
A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio e acredita que o casal tenha entrado em luta corporal, já que os dois apresentavam ferimentos por faca. A investigação aguarda agora o resultado da perícia para então concluir o inquérito. O casal morava nesta casa há poucos meses. Norandi não tinha ocorrência de violência doméstica contra o marido. É uma coisa assim que a gente olha na TV, não imagina que vai acontecer do lado da casa da gente. Com pessoas conhecidas, assim, que nem os filhos a gente conhece há tempo, né? Se criamos junto. Mas o casal a gente não conhecia há muito tempo. A senhora disse tudo, né? A gente vê na televisão as coisas acontecendo e quando se dá conta acontece do lado de casa. As pessoas às vezes questionam, as notícias são muito tristes, de fato são, mas é a nossa realidade. E isso é importante. Quando a gente mostra notícias como essa, não é para fazer sensacionalismo, não. É para mostrar que as coisas existem. E se você tem um caso perto da sua casa, parente, familiar, conhecida, vizinha, amiga, é importante ficar atento. Olha esse caso, jamais imaginava que essa pessoa poderia cometer um crime. E aconteceu. Aconteceu lá em Rolante a suspeita de feminicídio que aconteceu. O marido que estava ferido do lado da mulher morta. Quer dizer, é algo incrível. E o que me chama a atenção, as pessoas com mais idade, como tem acontecido isso, não são apenas casos de jovens. Mostramos ali pertinho de Rolante, em Taquara, o que aconteceu na semana passada. A mulher de 61 anos, que o marido saiu do carro, fingiu que era um assalto e disparou vários tiros no carro. Né? Isso é uma coisa que a gente deve até falar mais a respeito disso. 12h20, polêmica. Mais uma polêmica aqui em Porto Alegre. A gente estava aí no mês já, estamos indo para setembro, estava precisando de mais uma polêmica. Por quê? Porque a polêmica dos flanelinhas voltou, né, em discussão aqui na capital gaúcha. A atividade ela está regulamentada aqui na capital. Só que agora a prefeitura quer enviar para a Câmara um novo projeto para acabar com os flanelinhas. E a colega Bruna Osselman está com o secretário municipal de segurança, o Rafael Oliveira. Não é mesmo, Bruna? Isso aí, André. No mais tardar semana que vem, a ideia da prefeitura é enviar esse projeto de lei que simplesmente termina, né, inviabiliza a profissão de guardador de carro aqui em Porto Alegre. Como você disse, a gente está aqui com o secretário Rafael Oliveira, que vai explicar um pouco melhor sobre essa proposta. Secretário, boa tarde. Exatamente como vai ser realizado, né? Quais vão ser, assim, as diretrizes desse projeto de lei? Bom, primeiro, boa tarde, André, boa tarde, telespectadores do SBT. E, obviamente, que esse projeto de lei, ele vem de uma demanda do cidadão de Porto Alegre, dos motoristas que não aguentam mais serem achacados e sentir uma grande sensação de insegurança e conviver com medo ao estacionar o seu veículo. Ocorre que essa demanda chegou até a Secretaria da Segurança. Levamos para o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o qual trata dos assuntos da segurança pública, e ali no Gabinete de Gestão Integrada estão, que o prefeito é o presidente desse Gabinete de Gestão Integrada, eu sou o vice-presidente como secretário de Segurança, estão presentes todos os órgãos de segurança pública, municipal, estadual e federal. Bruno. André está me chamando aqui, pode falar, André. Não, tudo bem, essas informações são importantes, mas como o nosso tempo ele é mais curto, vamos pedir para o secretário ser bastante ágil, porque o que acontece? Aonde que essas pessoas vão ser colocadas? Porque sim, é importante, às vezes cobram R$50, né, para conseguir ameaçando as pessoas, tem muito flanelinha que faz isso, mas é a pergunta que e seria importante o secretário responder. Ok, é importante não ter este achaque, como o secretário fala, mas qual é a alternativa para essas pessoas de trabalho? Secretário, a gente está com um tempo um pouquinho estourado, então a gente vai ser um pouco mais objetivo. O André questiona a questão do desemprego. Qual vai ser o direcionamento para essas pessoas, apesar, né, mesmo tendo esse achaque, enfim, vão se tornar aí pessoas desempregadas, né? Qual é o objetivo? Vai ter algum tipo de direcionamento para eles? O objetivo dessa lei, eu quero frisar, que era proporcionar a segurança do cidadão ao chegar no seu lazer e não ser achacado em até R$50 para ter o seu carro indevidamente guardado, né? Quanto à profissão de flanelinha, ela torna-se ilegal a partir da aprovação desse projeto de lei que vai ser remetido à Câmara. E se necessário for, eu mesmo falarei com os vereadores para que seja aprovada essa lei. O que ocorre em relação ao desemprego, né? Nós temos aproximadamente 1.100 flanelinhas na ilegalidade.
Se nós colocarmos todos eles hoje, uma grande maioria, mais de 90%, não quer emprego. Ele quer trabalhar na informalidade e na facilidade do achaque. Nós temos aí alguns cursos profissionalizantes, né, para fazer com que eles possam exercer uma atividade legal. Temos aí a possibilidade de oferecer uma profissão, de treiná-los para uma profissão. Agora, não basta só um lado fazer a sua parte, o Estado. Basta com que eles também queiram. E a fiscalização, porque a maioria é viciada em drogas, é traficantes e pratica pequenos furtos ou grandes furtos. Nós estamos com essa atitude combatendo o crime na sua raiz. Para encerrar, a fiscalização, como vai ser feita, quem vai fazer, qual vai ser, vai ter que pagar multa, vai ser preso, o que vai acontecer? A fiscalização será feita pela Guarda Municipal, pelos agentes de fiscalização da Prefeitura e pelos agentes de trânsito. A questão da penalidade será retirado do local imediatamente. O flanelinha que estiver exercendo essa profissão ilegal será multado em R$300 e, no caso de reincidência, a multa é dobrada, R$600. Perfeito, secretário. Muito obrigada. Então, lembrando aí que a previsão da Prefeitura é enviar esse projeto de lei à Câmara de Vereadores no mais tardar semana que vem, mas já querem até essa semana, André. Tá certo, obrigado, viu, Bruna? A Bruna entrevistando aí o secretário. Agora é importante, sim, é verdade, o que o secretário falou é realidade. As pessoas cobram R$50 e ameaçam, se não pagar 50, eu vou e destruo o teu carro. Diz o secretário que 90% não quer trabalhar, como ele disse mesmo, vagabundo. Ah, agora sim, será que não vai virar uma lei que nem a lei das carroças aqui em Porto Alegre, que a gente até se esquece? Não tinham proibido a carroça em Porto Alegre? Elas estão proibidas? Não, tá cheio de cavalo sofrendo por aí. Então tem que ver tem que ver se não vai ser mais uma lei como essa. Agora, a prefeitura está querendo fazer o quê? Colocar empresas, terceirizar estacionamentos. Tá? Isso é uma realidade. A prefeitura quer tirar os flanelinhas, não tô julgando, quer tirar e colocar estacionamento em Porto Alegre. Aí eu penso, será que o flanelinha não pode ser contratado por essas empresas? Ah, mas 90% não quer trabalhar. Não sei, tem que dar oportunidade. Daqui a pouco eles podem trabalhar nessas empresas, por que não? Agora, simplesmente tirar mais de 1.300, proibir, pagar R$300 de multas, não tem dinheiro para pagar R$300. Ao invés disso, é melhor oferecer um curso. Pega essas pessoas e chama na chincha. Vem cá, ó, é o seguinte, não dá mais assim. E aí oferece uma oportunidade de emprego. É simples assim, agora precisa fazer. Simplesmente proibir, tirar e terceirizar o local não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai virar que nem aquela lei das carroças, que a gente nem sabe se existe ainda, porque respeitada não é a gente ver cavalinho andando por aí sofrendo. Muito bem, agora 12h e 26 minutos, novas informações, Marcelo Chemali chamado? Chamado, Marcelo Chemali, ficou meio enrolado, mas tem um chamado teu, né, Marcelo, da redação aí, com informações sobre esse incêndio criminoso. Exatamente, incêndio da noite passada, esse ataque criminoso ao transporte coletivo lá em Canoas. André, acabei de falar agora com o delegado Tiago Carrijo, que é da Delegacia de Homicídios lá de Canoas, me disse que agentes estão analisando imagens de câmeras de vigilância. É a prioridade da delegacia agora, no início da manhã, no início da tarde também. Agentes estão na rua buscando novas informações e 2 agentes concentram a análise de todas as imagens coletadas até agora. A nossa produção, minutos antes, havia também falado com o delegado e foi descartada a hipótese, a linha de investigação de uma possível retaliação de traficantes, né, de uma prisão de um parente. Isso está descartado. E a linha principal de investigação já está montada, André, mas o delegado prefere não antecipar maiores detalhes por enquanto. Ou seja, eles já têm a motivação, a linha principal de investigação definida e foi descartada uma possível retaliação relacionada ao tráfico de drogas. A gente vai manter contato com ele ao longo de toda a tarde, enfim, novas informações ainda no SBT Rio Grande ou nas entradas ao vivo aqui direto da redação, porque isso é um assunto que interessa a toda a região metropolitana, especialmente aí aos usuários do transporte coletivo lá de Canoas, para dar mais tranquilidade. Será que isso vai acontecer de novo? Não vai, enfim, as empresas de ônibus também estão preocupadas e a Polícia Civil dá prioridade máxima aí para o levantamento desse caso, André. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran.
Veja esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. 12h29 minutos, depois do meu recado, quero que você preste atenção nessa imagem aí, porque os policiais rodoviários, bombeiros e também uma equipe da CCR, a empresa que faz ali o monitoramento da estrada, resgataram um cavalo na ponte do Guaíba. A gente vê a imagem, o cavalo ficou com a patinha presa num vão, aqueles vãos de dilatação da ponte, quando ele andava com o proprietário pelo acostamento. Foram 2 horas de resgate e ainda bem que o cavalinho saiu sem nenhuma sequela e pôde seguir viagem adiante. Olha o perigo. Isso no interior é chamado de mata-burro, né? Que tem, são aquelas madeiras afastadas justamente para os animais não pisarem. Foi o que aconteceu com esse, ficou ferido, ficou machucado neste vão de dilatação. A gente ligou para a Polícia Rodoviária Federal e eles disseram que não é proibida a circulação, é isso? Não é proibida a circulação de animais, eles não estavam de carroça. Eles estavam ali é rodovia federal, estavam ali circulando, os dois caminhando, né, o cavalo com o dono, e aí o cavalo prendeu a patinha a pata enorme, nesse vão aí, e ainda bem que foi resgatado e está bem. 12h30, 12h30, o SBT Rio Grande está terminando, muito obrigado pela audiência, pela companhia, em seguida o SBT Esporte com a Débora de Oliveira. Beijo e até amanhã.